2, diferente! Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Goodyear, o pneu para pilotos de passeio. Jornal da Globo. Oferecimento Whisky Nato Nobles, blended com malte escocês. Prefeitos do interior fazem curso em Brasília para fugir dos intermediários que ficam até com metade do dinheiro liberado para obras. A Comissão da Saúde adverte que a situação nos hospitais é de emergência. Os aviões da União Soviética param por falta de dinheiro para gasolina. A situação de Gorbachev é cada vez mais difícil. Uma sexta-feira 13 informatizada. Um vírus eletrônico ataca os computadores e pode dar um prejuízo milionário. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. O Tribunal de Contas da União determina: o governo vai ter que explicar por que usou dinheiro do Ministério da Saúde na construção de SIACs. O ministro Alceni Guerra pede ajuda ao Ministério da Justiça na apuração das denúncias contra o Ministério da Saúde. Com 9 dias de antecedência, moradores de Maringá, no Paraná, entram na fila debaixo de chuva para matricular crianças numa escola pública. Médicos americanos anunciam uma nova arma no combate à arteriosclerose, o raio laser. O jogador de basquete Magic Johnson treina pela primeira vez depois de revelar que tem o vírus da AIDS e diz que sonha disputar a Olimpíada do ano que vem. Deputados e senadores vão trabalhar durante o final de semana para recuperar o atraso nas votações do Congresso. Um dos projetos importantes que ainda estão pendentes de votação é o abono salarial de 21 mil cruzeiros para quem ganha até 3 salários mínimos. O projeto do abono foi apenas lido na sessão desta quinta-feira do Senado. Os senadores decidiram cumprir o regimento interno, que exige no mínimo 2 sessões para votar uma matéria. A votação ficou para segunda-feira. O Congresso tem sessão nesta sexta-feira e continua trabalhando no fim de semana. Oficialmente, o ano legislativo termina no domingo, dia 15. Mas os presidentes da Câmara e do Senado já avisaram que o Congresso só entra em recesso quando esgotar a pauta de votações acertada entre os líderes de todos os partidos. E a pauta tem mais de 100 itens, entre eles o orçamento da União para o ano que vem. Por isso, os trabalhos podem se estender até terça ou quarta-feira da semana que vem. O governo pode editar uma medida provisória para fixar o índice do aumento do funcionalismo civil e militar no mês de janeiro. Nesse caso, o Congresso seria convocado extraordinariamente para votar a medida provisória. Isso pode acontecer se não houver um acordo urgente entre o governo, os parlamentares e representantes do funcionalismo sobre o índice para o reajuste da database. O ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, disse que o governo não pode deixar que o funcionalismo público fique sem o aumento em janeiro. Também não pode esperar que o Congresso volte do recesso no dia 15 de fevereiro para votar um projeto de lei fixando o reajuste. O presidente do PMDB, Orestes Quercia, desmentiu em São Paulo que o partido tenha concordado com a alíquota de 35% para desconto do imposto de renda dos salários maiores. O ex-governador de São Paulo disse que o acordo entre o PMDB e o governo prevê apenas apoio do partido ao ajuste fiscal. No caso do imposto de renda, os parlamentares do partido estão liberados para votar como quiserem. Nós vamos conversar agora com o deputado Francisco Dornelles, que é o relator do projeto de ajuste fiscal. Deputado, à última hora, aquela alíquota de 35% para ser descontada no salário dos trabalhadores de maior renda foi colocada no seu relatório. Afinal, por esse relatório, por essa alíquota, quem é que teria esse desconto? Olha aqui, eu defendi que a alíquota máxima de tributação da renda devia ser de 25%. Mas a comissão especial, por 8 votos a 7, incluiu mais uma alíquota de 35%, que alcança os salários acima de 3 milhões de cruzeiros por mês. Eu entendo que uma alíquota de 35%, ela representa mais sonegação e menos arrecadação, porque ela vai atingir principalmente pessoas que têm faculdade ou capacidade de
de estabelecer alguns esquemas para fugir da tributação. Os deputados dessa comissão estão achando que o brasileiro está pagando pouco imposto? Será que é isso? Essa matéria vai ser votada amanhã no plenário. Existe um forte movimento para que exista um destaque dessa emenda, de forma a permitir que a emenda de 35% possa ser votada e retirada do projeto. Agora, amanhã, sexta-feira, os deputados vão começar a votar esse projeto de ajuste fiscal? As lideranças estiveram reunidas até às 11h30 da noite e não chegaram a um acordo sobre os projetos que podem ser votados amanhã. O governo tem um interesse maior na votação do ajuste fiscal, o PMDB quer votar em primeiro lugar a rolagem da dívida, o PT tem interesse em que a preferência seja dada ao imposto relacionado com participação nos lucros, o PDT quer votar o imposto territorial rural, de modo que a reunião terminou sem um entendimento. E às 11h30 de hoje, as lideranças vão se reunir novamente, procurando fazer uma ordem no processo de votação. Nós agradecemos a participação do deputado Francisco Dornelles no Jornal da Globo. Muito obrigado, Bonner. Foi uma honra para mim participar do seu programa. O Tribunal de Contas da União divulgou o relatório nesta quinta-feira, apontando irregularidades no processo de desestatização da Companhia Siderúrgica de Tubarão, no Espírito Santo. Entre as irregularidades, o TCU constatou a ausência de documentação relativa à capacidade técnica legal das empresas licitantes. O Ministério do Exército abre nesta sexta-feira as novas propostas da licitação para a compra de uniformes e roupas de cama e banho. As propostas anteriores foram desclassificadas sob a acusação de superfaturamento de preços. O Exército tem 56 bilhões e 800 milhões de cruzeiros para a compra. É dando que se recebe. A máxima de São Francisco de Assis parece ter sido feita sob medida para o Brasil. Quem pensa que a frase é lema apenas de um certo grupo de políticos está enganado. O grupo de franciscanos é muito maior do que se imagina. Uma boa parte deles atende pelo nome de lobistas e se tornou uma verdadeira praga dos tempos modernos. Seu templo é Brasília. Seu rebanho, os prefeitos de pequenas cidades. Como se livrar deles? A resposta, as vítimas estão aprendendo na sala de aula. 120 técnicos e assessores de prefeituras mineiras formam a primeira turma do curso de Gestão Municipal, promovido em Brasília pela Escola Nacional de Administração Pública. Nas aulas, eles aprendem a elaborar projetos e, principalmente, aonde ir, a quem procurar e como fazer para buscar recursos para os seus municípios. Em resumo, eles aprendem como evitar os lobistas, os filhotes da burocracia que chegam a ficar com a metade das verbas municipais. Eles estão por todos os lados, em todos os lugares, né? Para chegar aos recursos do governo federal, tem que haver uma intervenção. Essa intervenção que está havendo hoje dos lobistas é uma ilegal e aí tem que entrar, na minha opinião, a atuação dos nossos deputados. O pessoal do interior, por exemplo, cidades mais distantes do Distrito Federal, não sabem nem andar dentro do Congresso, não sabem nem andar. Quer dizer, os ministérios têm uma pompa toda que afasta essas pessoas, eles não sabem andar, efetivamente não sabem. Então, os lobistas montam escritórios, sabem articular-se, detêm dinheiro, tá certo? Já tem posição social garantida no contexto nacional e que posto disso tudo intermediam as verbas. No meu modo de entender, eles são, assim, aproveitadores, porque a parcela que eles levam é muito grande. Então, no caso do meu município, por exemplo, nós nunca tivemos nenhum contato com esse tipo de gente. A praça mais famosa de Minas volta no tempo e ganha ares da década de 20 no dia em que completa 94 anos. Agora à noite, a Liberdade foi entregue aos moradores de Belo Horizonte. A Praça da Liberdade foi projetada para ser o centro administrativo do Estado e foi cenário para acontecimentos que entraram para a história. O discurso de Tancredo Neves quando deixou o governo de Minas para se candidatar à presidência e depois a despedida do povo quando ele morreu. Nos últimos 7 meses, a praça ficou fechada para reforma e quase ninguém viu o que estava sendo feito. Hoje, a população voltou e encontrou uma praça bem diferente daquela dos últimos anos e bem parecida com a de 1920, quando ela foi projetada. As fontes luminosas voltaram a funcionar e, controladas por computador, o efeito é muito bonito. As estátuas de mármore foram restauradas.
Os jardins têm as formas geométricas do projeto inicial e a iluminação valorizou as palmeiras imperiais. Os postes ingleses do início do século foram recuperados, o coreto também, e para a inauguração teve até seresta. A população enfrentou a chuva e matou as saudades. Passei de toda moça para arranjar namorada era aqui na praça. A senhora também? Também. O footing era ali, ó, e no coreto banda de música. Ficou com saudade? Dá saudade, sim. Veja a seguir, o Conselho Nacional de Saúde denuncia a situação dos hospitais é de emergência. A polícia descobre uma plantação de maconha com sistema de irrigação e computadores. E daqui a pouco, a agonia política de um líder que, lutando pela paz, encantou o mundo inteiro. Gradiente, a dona da voz. O Banorte tem o orgulho de apresentar a sua mais nova aplicação, Aplicação Visual. A partir de agora, a nova marca do Banorte estará sendo aplicada no seu talão de cheques, no seu cartão magnético, nos nossos impressos, em todo o nosso visual. Banorte, seu amigo na praça se aplicando cada vez mais. Suzana, sua ingrata, lembra quando você me falou que eu não ia conseguir viver sem você? Tava redondamente enganada. Agora tem Swift Premium, nada de congelado, prato pronto. Em banho-maria, 15 minutos. No micro-ondas, nem 4. É papum. Chegou da boate, franguinho ao molho Paris. Voltou da academia, bife rolê, estrogonofe, tem até feijoada. Swift Premium, sua saída de emergência. Agora eu vou sentir falta do quê, Suzana? Da sua mãe? Sol que levanta bem cedo, ilumina ligeiro o sertão e o mar. Sol que faz linda essa terra e abençoa o ano inteiro, meu Ceará. Tu nas jangadas, coqueiros e praias tão lindas que esperam você, Ceará. Essa é a minha terra, é um paraíso. Aqui o sol brilha o ano inteiro. É Ípsio. Vem brilhar com a gente. Ceará, terra do sol. Os 400 médicos da rede municipal de Cuiabá ameaçam pedir demissão em massa. Eles querem que a prefeitura reajuste os salários e já ganharam o apoio de outros 200 médicos da cidade de Várzea Grande. Em Brasília, o Conselho Nacional de Saúde fez, nesta quinta-feira, um alerta e um diagnóstico alarmante da situação hospitalar no país. A situação está se tornando absolutamente insustentável. Os hospitais estão desativando leitos, tem hospitais que estão paralisando a atividade e se não se resolver ainda nesse exercício a remuneração da rede para que se possa remunerar funcionários e manter os hospitais funcionando, significa um problema da maior gravidade. O Conselho considerou uma emergência nacional a situação dos hospitais. E a Assembleia dos Médicos da Rede Municipal de Cuiabá acabou agora há pouco. 100 profissionais resolveram pedir demissão. A Polícia Federal descobre a fazenda que plantava maconha e distribuía a droga junto com milho e mangas. Os policiais conseguiram evitar que um novo carregamento de maconha saísse da fazenda Pau Caído. A plantação com mais de 100 mil pés de maconha ficava a 5 quilômetros da rodovia que liga Teresina ao sul do estado. Todo o plantio era irrigado. Os traficantes conseguiram fugir e os peões da fazenda nem sabiam que plantavam maconha. O vereador que arrendou a terra garantiu que não sabia de nada e que a fazenda tinha plantações de melancia e pimentão. Mas foi deste lugar que saiu a meia tonelada de maconha que foi apreendida em São Paulo no meio de um carregamento de manga. Na Bahia, a polícia queima 2 toneladas de maconha. A droga, avaliada em 100 milhões de cruzeiros, foi apreendida numa fazenda a 700 quilômetros de Salvador. A maconha foi transportada para a cidade de Juazeiro e queimada numa caldeira industrial.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje os primeiros resultados do Censo 91. Os números são relativos a 6 estados e o Distrito Federal, onde já foram concluídas a coleta e a totalização dos dados. Nós vamos conversar agora com o presidente do IBGE, Eduardo Guimarães. Qual foi a grande surpresa desse primeiro relatório? Os resultados que nós estamos divulgando hoje, de uma maneira geral, estão inferiores às expectativas. Quais foram os estados que mais cresceram em termos populacionais? A taxa maior de crescimento registrada nessa década, até agora, foi do estado de Rondônia, que apresentou uma taxa de 7,9%, refletindo o fato de que o estado foi uma fronteira de expansão ao longo desses últimos anos. As taxas mais baixas registradas até agora estão associadas à Paraíba e ao Rio Grande do Sul. Na Paraíba, de 1,3% e no Rio Grande do Sul, de 1,4%. Pelo relatório, a taxa de crescimento ela vai ser menor até do que aquela da década de 70, que seria de 2,4%. Qual seria a razão para essa queda no crescimento do país? Isso reflete mudanças culturais que ocorreram nas últimas décadas no país. É um processo que já vem desde a década de 70 e que vem se acentuando ultimamente e que, para a qual certamente muito contribuiu a disseminação de novos métodos de controle de natalidade e de planejamento familiar. Além do controle da natalidade, a situação atual, os problemas econômicos, eles estariam influenciando na diminuição das famílias? É significativo desse ponto de vista o processo de urbanização. Na medida em que as pessoas se deslocam do campo para a cidade, o número de filhos passa a deixar de ser um apoio, às vezes até na atividade produtiva, e passa a ser um ônus crescente. A expectativa de vida do brasileiro, ela estaria maior ou não? A esperança de vida tem crescido ao longo das últimas décadas e provavelmente esse censo vai confirmar essa tendência. O relatório ele mostra também um grande esvaziamento da população rural em função, talvez, de migração para as cidades maiores. O senhor acredita que essa tendência deve se confirmar em todo o país e é isso realmente que vem acontecendo? Um fato que tem chamado a atenção, por exemplo, é o grande número de domicílios vazios na zona rural, sugerindo que esse movimento migratório possa estar ocorrendo não apenas em relação às cidades maiores, mas pode estar ocorrendo inclusive dentro dos próprios municípios, da zona rural para a sede do município. Eu agradeço ao presidente do IBGE, Eduardo Guimarães, pela sua participação no Jornal da Globo. Muito obrigado. Veja a seguir, os aposentados tomam conta das ruas há uma semana da decisão sobre o aumento de 147%. A pesquisa encomendada pela ONU revela que o brasileiro está preocupado com a situação das crianças, alimentação e casa própria. Daqui a pouco, o vírus eletrônico programado para fazer um estrago nos computadores na sexta-feira 13. Action Life TV da Cássio. Traz ação e emoção para dentro do seu carro. Ou vai junto com você. Action Life TV Cássio. Sintonia direta com a ação. Aonde quer que você vá. Os leilões da Uzi Minas, Selma, Maferza e Cosinor foram um grande sucesso. O estado mais magro tem melhores condições de atender o cidadão em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança. Com o programa de privatização, o Brasil ganha músculos para enfrentar a corrida pelo desenvolvimento. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão. Houve um tempo de grandes conquistas e homens destemidos em busca de glória. Agora a Seiko resgata esse espírito com uma nova coleção de relógios que tem como tema cartografias e instrumentos náuticos da época. Volte à era dos descobrimentos com Seiko. Numa cerveja premium, tudo é das melhores procedências. A água, o malte, o lúpulo. Porque você também é das melhores procedências. Heineken, a cerveja em seu melhor momento. Outro dia eu fui comprar umas roupas numa dessas lojas em promoções no shopping pro meu marido, que é publicitário. Não era assim nenhuma promoção VR, mas tudo bem. O meu marido também não é nenhum Washington. O blazer tinha uma modelagem. A modelagem não era assim nenhuma VR. Tinha um look, aquele de filme gangster espaguete, com aqueles ombros. Sabe o que ele me disse? O blazer é de cinema, mas não é nesse Wendy Garcia. VR, alfaiates desde 1953. Oscar Freire Shoppings. Banco Econômico e Kaiser apresentam Marina no Palace. Você não pode perder o grande acontecimento do ano. Após 4 anos longe de São Paulo, Marina volta em um show delicioso.
Não perca o show Marina Lima no Palace. Ninguém está a salvo. Para eles, matar é o único meio de sobreviver. Catherine Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon, Fome de Viver, Festival de Sucessos. Hoje, depois do Jornal da Globo. Globo e você, tudo a ver. Futebol 91, oferecimento Raider, Turbogás Cofap e Cerveja Kaiser. Aposentados gaúchos vão às ruas para dizer no grito que trabalharam muito para ganhar tão pouco. Foram 2 horas de protesto. 15 associações de aposentados e pensionistas comandaram a manifestação. Não é possível matar o aposentado, a pensionista de fome. Numa caminhada pelas ruas de Porto Alegre, eles exigiam o reajuste de 147%, que vai ser julgado na semana que vem pelo Superior Tribunal de Justiça. Pensionistas e aposentados também condenaram a ideia de privatização da Previdência. O protesto ganhou a adesão dos funcionários da Previdência, que estão em greve há 3 semanas por causa do atraso no pagamento dos salários. A secretária nacional de Economia, Dorothea Werneck, aconselhou nesta quinta-feira os consorciados lesados a entrar na justiça para lutar por seus direitos. A afirmação foi feita durante uma audiência pública na Comissão de Finanças da Câmara e, pedindo desculpas pela expressão, a secretária foi curta e grossa no conselho. Pisou na bola, é processo na justiça. O Bahia ganha do Fluminense de Feira de Santana e é o campeão baiano de 1991. Veja agora os gols. Aos 9 minutos do segundo tempo, Naldinho ganha uma bola rebatida, invade a grande área e faz. Bahia 1-0. Pouco depois é Naldinho de novo que vem pela esquerda e cruza para Luiz Henrique completar. 2-0 Bahia. Falta cobrada aos 38 minutos, o goleiro rebate, Van Dijk faz. Resultado final, Bahia 3, Fluminense de Feira de Santana 0. É a festa baiana que promete romper a madrugada. A CBF anunciou nesta quinta-feira a lista dos 18 convocados para a seleção pré-olímpica de futebol que vai disputar o amistoso contra a Tchecoslováquia no próximo dia 19 em Maringá, no Paraná. Confira agora com Juca Kfouri. A maior novidade é a presença do centroavante Elber. Aquele que era do Londrina foi vendido ao Milan e está emprestado ao time suíço do Grasshopper. Entrou Elber, saiu Diney do Corinthians. Já o técnico da seleção principal, Carlos Alberto Parreira, anunciou que vai ver o Fla-Flu desse domingo e que, portanto, não verá a decisão paulista entre São Paulo e Corinthians. Também pudera. Dos 11 titulares do São Paulo, 6 estão na seleção principal e 2, Cafu e Macedo, na Olímpica. Só o lateral esquerdo Nelsinho, que já foi titular da seleção nos tempos do treinador Carlos Alberto Silva, e os meninos Suélio e Sidney não estão em nenhum time da CBF. Em resumo, Parreira não vai a São Paulo porque o São Paulo vai a Parreira. Fome, violência, discriminação, doenças. O mundo tem lutado para vencer estes problemas que atingem de forma diferente cada um dos países do planeta, mas preocupam toda a humanidade. Há 46 anos, nasceu uma organização que hoje reúne 166 países com um objetivo fundamental: trabalhar por um mundo melhor. Uma pesquisa feita pelo IBOP mostrou que 61% dos brasileiros conhecem a ONU. A pesquisa revelou também que, mais do que a paz mundial, preocupam o brasileiro os assuntos ligados à criança, alimentação e até à casa própria. A origem da Organização das Nações Unidas está ligada ao trauma provocado pela Segunda Guerra Mundial, que matou 17 milhões de pessoas. Em 1945, 52 países assinaram a Carta das Nações Unidas, com a intenção de preservar a paz recém-conquistada. Entre esses países estava o Brasil. A primeira Assembleia Geral da ONU aconteceu em Londres no ano seguinte e foi presidida pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha. Daí surgiu a tradição de o Brasil abrir todos os anos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Os países fundadores decidiram que a sede da ONU seria na cidade de Nova York. Com doações do banqueiro Rockefeller e da própria prefeitura da cidade,
O prédio ficou pronto em 52. A ONU se parecia um pouco com a Liga das Nações, criada depois da Primeira Guerra, mas nasceu com uma diferença fundamental: a preocupação com problemas econômicos e sociais. A aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48 foi um passo fundamental nesse sentido. Organismos ligados à ONU e bastante conhecidos pelos brasileiros, como o Unicef, a Unesco, a FAO e a Organização Mundial de Saúde, vêm desenvolvendo trabalhos importantes em relação à fome, ao meio ambiente, à saúde e à proteção ao menor. O órgão da ONU responsável pela manutenção da paz é o Conselho de Segurança, que tem 15 membros. 5 são permanentes: França, Grã-Bretanha, China, União Soviética e Estados Unidos. Os outros 10 são eleitos a cada 2 anos. O Conselho pode, por exemplo, recomendar aos outros países que cortem relações comerciais com uma determinada nação, como aconteceu com o Iraque na Guerra do Golfo. Mas os críticos da ONU dizem que a criação do poder de veto, garantido aos membros permanentes, acabou impedindo que o organismo evitasse muitos conflitos. Só a União Soviética lançou mão do veto 100 vezes. Apesar disso, é inegável que a ONU conseguiu realizar um gigantesco trabalho em benefício do desenvolvimento das nações pobres contra toda forma de discriminação. E entre os momentos que marcaram a história da Organização das Nações Unidas, uma manifestação contra a segregação racial na África do Sul vai ficar como símbolo da luta pela igualdade entre os povos. A homenagem do cantor Stevie Wonder ao líder negro Nelson Mandela. A partir de janeiro do ano que vem, a ONU vai ter um novo secretário-geral. O peruano Javier Pérez de Coelha, que ocupou o cargo por 10 anos, vai ser substituído pelo egípcio Boutros Ghali. Veja a seguir a agonia política do homem que já teve nas mãos o poder de destruir o mundo. Os aviões da União Soviética param por falta de dinheiro para a gasolina. Daqui a pouco, a mística da sexta-feira 13 chega à informática. Um vírus eletrônico ameaça os computadores. Cássio G-Shock, 1/1000 de segundo, vence uma cansativa prova de resistência, o Rally Paris-Dakar. E com sua estrutura que amortece todos os impactos, Cássio G-Shock é o relógio de quem gosta de grandes desafios. Areia, calor, suor, 9.000 quilômetros de buracos e solavancos. Junte-se ao vencedor, Cássio G-Shock. Novo Santana, versão 4 portas, motor 2.0. Um carro que o dono pode ter de novo igualzinho, se o que acaba de ser roubado tiver um Itaú Car mensal. Itaú Car mensal, seu carro de novo igualzinho. Você já está indo trabalhar? Como trabalhar? Eu vou embora, Alex. Será que eu posso falar? Eu também faço parte dessa história. Sharp faz parte da sua vida. Natal no Iguatemi sempre foi alegre, elegante, divertido. E este ano vai ser ainda melhor. Com a promoção Iguatemi sempre presente, você faz suas compras de Natal. Aproveita tudo que o Iguatemi tem de bom. E depois concorre a aparelhos eletrônicos, cruzeiro marítimo, um Ford Versalhes e milhões em vale-compras. Passe um Natal feliz. Passe no Iguatemi. O povo soviético assiste ao fim da era Gorbachev. O poder do homem, que já foi um dos maiores líderes do mundo, está por um fio. De um lado, o vencedor,
O parlamento da Rússia consagrou Boris Yeltsin, ratificando a comunidade de estados independentes. Do outro lado, um homem desmoralizado. Parece que Mikhail Gorbachev chegou ao fim, como o soviete supremo, que aprovou hoje a sua autodissolução. Entre vencedores e vencidos, derrota nas ruas de um inverno cada vez mais difícil. Os que podem fazem estoque. Em 2 dias, a reserva de leite de Moscou acaba.